Quando escutei o ruído áspero do zíper cortando o silêncio do quarto, ainda estava tudo escuro lá fora. Por um instante, achei que fosse algum vizinho mexendo em ferramentas, dessas coisas de madrugada que o prédio inteiro comenta depois. Mas não. Era aqui dentro. Peguei o celular na mesinha, piscando na penumbra. 5h34. Rafael estava de costas, diante da cômoda, com aquela postura tensa que ele tinha quando tomava decisões sem deixar ninguém entrar. A mala aberta ocupava quase metade do tampo, e ele enfiava camisetas dobradas como quem quer evitar pensar no que está fazendo. Demorei um pouco para conectar os pontos. O apartamento em Belo Horizonte ainda estava mergulhado no silêncio da madrugada. Só o ventilador girava devagar, espalhando o cheiro de madeira dos móveis antigos. Nada, absolutamente nada ali. Parecia cenário para uma despedida. Rafa, você vai para onde? Minha voz saiu quebrada, arranhando o ar frio. Ele não respondeu de imediato. Terminou de dobrar uma camisa social, colocou de lado com um cuidado estranho, como se aquilo fosse mais importante do que a conversa. Vou passar uns dias na casa do Gustavo, murmurou, sempre evitando meu olhar. Preciso de ar. Quero refletir sobre nós dois. Aquela pausa depois de nós dois doeu mais que qualquer palavra. Sentei devagar, puxando o lençol até o peito. O quarto parecia enorme, como se tivesse crescido os metros desde a noite anterior. O silêncio dele pesava. Pensar o quê, exatamente? Perguntei, tentando manter a calma. Dessa vez ele virou. Seu rosto estava cansado, a barba desalinhada, olheiras fundas como se ele não tivesse dormido nada, ou tivesse dormido demais fugindo de si mesmo. Lívia, começou com aquele tom quase ensaiado, como se já tivesse repetido mentalmente no banho, no carro, não sei. Não é que eu não goste de você. Eu gosto. Só que o pessoal lá do escritório e algumas amigas minhas têm comentado. Vivem perguntando por que eu tô com alguém tão parada. Sem meta. Sem brilho. O quarto ficou menor. As palavras dele enchiam todo o espaço, como se empurrassem o ar para fora. Ele continuou. Ontem, depois da reunião, a Bianca soltou uma coisa que bateu forte. Ela disse que já tinha vivido isso de namorar alguém que não acompanhava o ritmo dela, e que eu estava fazendo igual. Que eu merecia alguém mais alinhado com meu momento profissional, alguém com ambição. Bianca, a amiga que eu conhecia só por fotos com filtros quentes e legendas motivacionais. Aquela que vez ou outra aparecia nas histórias dele, sempre com opiniões prontas sobre tudo. Engraçado, de repente, parecia sentada na beirada da nossa cama, apontando falhas que ela sequer conhecia. Então você acordou no escuro, fez a mala e decidiu ir embora porque a Bianca acha que você pode arrumar alguém melhor? Perguntei, sem elevar a voz. Nem precisava. Ele se mexeu desconfortável. Não é por causa dela. É que, quando ela falou, fez sentido. Eu tô me dedicando, crescendo na firma, buscando reconhecimento. Você parece conformada demais. Trabalhando de casa, atendendo um cliente ou outro, sem dar sinais de que quer mais. Aí eu fico pensando, é isso mesmo que eu quero para minha vida. Engoli seco. 7 anos de casamento destruídos em 2 frases mal formuladas. Então você tá indo embora para pensar se quer continuar casado comigo? Perguntei. Respondeu com simplicidade, como se fosse óbvio. Silêncio. Eu poderia ter chorado, pedido para conversar, prometido mudanças. Poderia ter me encolhido, feito o papel esperado. Mas algo dentro de mim, uma coisa que eu tinha abafado por anos, acordou totalmente. Uma lucidez gelada tomou conta do quarto. Antes de você sair com essa mala, falei, ajeitando o lençol ao redor do corpo, tem uma coisa que você precisa ouvir. Sobre esse meu suposto trabalho sem futuro. Ele revirou os olhos. Lívia, agora não é hora para isso. Eu não tô terminando. Só preciso. A empresa que eu fundei com a Maíra foi vendida ontem. Disse, firme. Por 35 milhões de reais. E, depois dos acertos, minha parte fica em 18 milhões. O impacto foi imediato. Rafael piscou. Devagar, como se meu rosto tivesse se transformado diante dele. Olhou para mim, para a mala,
para a parede, como se tentasse reorganizar o quebra-cabeça da realidade. Para com isso, respondeu, quase nervoso. Você presta consultoria para empresa pequena. Meia dúzia de lojinha. Não existe isso de milhões. Levantei, sentindo o chão frio sob os pés. Fui até a cômoda, peguei meu celular, abri o e-mail com o contrato digitalizado, aquele que eu relia só para ter certeza que não estava sonhando. Voltei e coloquei o aparelho na frente dele. Aqui. O contrato final da venda da Aurora Estratégias. Apontei com o dedo. Aqui está o valor. Aqui o cronograma das transferências. Posso te mostrar o extrato amanhã, quando cair a primeira parte. Ele não pegou o celular. Só ficou olhando, paralisado. Aurora, quê? Murmurou. Aurora Estratégias, repeti, guardando o celular. A empresa que eu abri com a Maíra 3 anos atrás. Na mesma semana em que você comemorou aquela promoção que nem aumento trouxe. Você chegou cheio de empolgação, falando sem parar. Eu fiz estrogonofe, ouvi tudo sorrindo, e não mencionei que tinha fechado nosso primeiro contrato milionário. Rafael parecia ter levado uma pancada invisível. A expressão era de incredulidade absoluta. Por que você não me contou? A voz falhou. Por que escondeu isso de mim? Eu sabia exatamente a resposta. Porque você se agarrava à ideia de ser o bem-sucedido da relação. E eu, deixei. Acreditava que amar alguém era diminuir meu brilho para você, não se sentir menor. Isso durou muito tempo. Ele negou com a cabeça. Não é verdade. Eu sempre te apoiei. Não, Rafael. Você me apoiava quando eu não ameaçava você. Cruzei os braços. Sabe quem pagou esse apartamento nos primeiros 2 anos, enquanto você pulava de estágio em estágio? Eu. Sabe quem bancou suas viagens a congresso, aquele notebook caríssimo pro seu portfólio, o curso de urbanismo? Eu. Mas eu dizia que tinha sido um freelancer a mais, só para você não se sentir desconfortável. Ele apertou as mãos, como quem tenta impedir o mundo de escorregar pelos dedos. Imagens passaram pela minha cabeça como um filme mal recortado. Os boletos que eu pagava silenciosamente. As piadinhas no churrasco de família onde diziam que ele sustentava meus gostos, enquanto quem sustentava quase tudo era eu. As noites em claro resolvendo crise de empresa grande, enquanto ele reclamava que eu demorava demais para fechar o notebook. Tudo fazia sentido agora. Eu tinha me apagado tanto que ele realmente acreditava que não havia luz em mim. E essa empresa? Ele voltou, voz trêmula. O que vocês fazem? 3 anos. E só agora ele perguntava. A gente atua quando tudo já está em ruína. Expliquei. Quando uma companhia tem escândalo, vazamento, acusação séria. A Maíra resolve a parte técnica. Eu trato da parte humana, diretoria, funcionários, imprensa, investidores. A gente evita que um erro acabe com o negócio. É confidencial, é caro, e ninguém admite que precisa. Por isso funciona. Ele parecia ouvir em outra língua. Você nunca pensou em dividir isso comigo? Insistiu. Pensei. Respondi. Muitas vezes. Mas toda vez que eu chegava da rodoviária depois de resolver crise pesada em São Paulo e você perguntava só se eu tinha comprado queijo Minas que sua mãe pediu, eu desistia. Não valia a pena competir com sua versão de mim. O sol começava a riscar o quarto com uma luz tímida. O edifício inteiro parecia acordar lentamente, enquanto Rafael desabava ali na minha frente. Lívia. Eu. Acho que errei, murmurou, sem conseguir me encarar. Fui influenciado. Falei besteira. A Bianca. A Bianca só tirou a máscara do que você já pensava. Cortei. A única diferença é que ela disse sem rodeios. Você, não. Ele se sentou na cadeira da escrivaninha, o corpo desabado como se tivesse perdido algo que nem sabia que tinha. E esse dinheiro todo? Recomeçou. Você vai fazer o quê? Vou decidir com calma. Respondi. Mas uma coisa já sei. Não vou usar nada disso para tentar provar meu valor para você. As palavras pareceram derrubá-lo mais um pouco. Eu não sei o que fazer, confessou. Então faz aquilo que você mais queria. Vai pensar, respondi, indo até o banheiro pegar roupa. Mas pensa longe de mim. Tomei banho sem pressa.
A água quente batendo no azulejo branco abafava qualquer barulho vindo do quarto. Quando voltei, de toalha, o cenário era outro. A mala fechada ao lado da porta, Rafael imóvel, perdido. O apartamento, ele começou. A gente precisa ver o que fazer com o contrato. O contrato está no meu nome desde que assinei. Antes da gente casar, respondi. Você chegou com uma mala, igual hoje. A diferença é que, naquela época, eu estava feliz em abrir espaço. Agora, você pode ir. Só não volta achando que tudo continua igual. Peguei minha bolsa, chaves do carro, e caminhei até a porta. O sol entrava pela sala, iluminando as paredes claras que eu mesma pintei. Ah, Rafa, falei, antes de sair. Sobre seu aniversário. Avisa pro pessoal do escritório que a comemoração tá de pé. Só que agora a organização é minha. Vai ser marcante. Desci as escadas com o coração leve, como se tivesse deixado um peso antigo no quarto. O cheiro de pão quentinho da padaria da esquina misturava-se ao ar fresco da manhã, e a cidade estava acordando devagar, com os ônibus começando a circular e vendedores abrindo bancas de fruta. Dirigi até o bairro da Maíra. O sol batia forte nas ladeiras, e a cidade parecia vibrar com uma nova energia. Quando toquei o interfone, a voz dela veio sonolenta e divertida. Entrou cedo, hein? Sobe. Tem café no coador. Ela abriu a porta com o cabelo preso num coque torto e uma camiseta larga, o apartamento simples cheirando a café recém-passado. Sentei à mesa, e ela colocou 2 canecas na nossa frente. Fala. Quero ouvir desde o começo, pediu. Eu contei tudo. A mala, a fala dele, a Bianca, a frase você é acomodada, o estalo que senti no peito, o número da venda, os anos de silêncio. Maíra ouviu tudo com o maxilar travado e os olhos cada vez mais apertados de indignação. Você ficou pequena demais para caber no mundo dele, ela disse, quando terminei. E agora ele está descobrindo que você sempre foi gigante. Não respondi. Só senti as palavras entrando fundo, como se preenchessem espaços vazios que eu nem sabia que existiam. Ela trouxe o notebook e abriu os documentos finais da venda, as cláusulas, os valores, as assinaturas pendentes. Tivemos que revisar de novo, mas eu já sabia o que queria. Tá pronta? Ela perguntou. Tô, respondi, e cliquei em assinar. Quando saí do apartamento dela, o sol já estava alto. No caminho pro carro, senti algo dentro de mim se alinhar pela primeira vez em muitos anos. Eu sabia exatamente o que fazer com a festa de aniversário do Rafael. E aquilo não seria uma comemoração. Seria uma revelação. No caminho de volta para casa, depois de sair do apartamento da Maíra, minha cabeça parecia um rio cheio depois de chuva forte. A água bate nas margens, mas corre do jeito certo, decidida, sabendo para onde vai. Eu nunca me senti tão dentro de mim mesma quanto naquele dia. Dirigi pelas ruas de Belo Horizonte como quem voltava de outra vida. O rádio tocava uma música antiga de MPB, baixa, quase sumida, e eu deixei ali só para não ouvir o som do próprio coração acelerado. Não era ansiedade, era movimento. Quando estacionei em frente ao prédio, olhei para a janela do nosso apartamento e senti algo estranho. Nada ali parecia mais meu. O corredor, a porta, a sala, tudo parecia cenário montado para uma história que já não estava sendo filmada. Mesmo assim, subi as escadas com passos firmes, sem esconder a chave tremendo um pouco na mão. Rafael não estava. A mala havia sumido. Um bilhete, no entanto, estava sobre a mesa. Mais tarde a gente conversa. Não tô bem. Preciso de um tempo. R. A letra dele, sempre meio achatada, ligeiramente inclinada para a direita, parecia a mesma de quando escrevia recados de amor no início do namoro. Só que agora não tinha afeto, só fuga. Joguei o bilhete no fundo da gaveta da cozinha. Nem raiva senti. O gesto foi mais automático que emocional, como quem guarda papel velho para reciclagem. Preparei um copo de água com gelo, sentei na sala e deixei a mente trabalhar. O aniversário dele era dali a poucos dias. E, pela primeira vez desde que ele tinha dito que precisava de espaço, eu senti uma pontada de quase calma.
Como se finalmente tivesse encontrado uma fresta de ar depois de anos respirando fundo apenas pela metade. A festa. Um jantar que originalmente seria só nosso, reservado meses antes por mim, agora seria a primeira peça do meu movimento. A primeira página virada. O primeiro passo dado com força. Peguei o celular e abri a reserva do restaurante. Era um lugar muito conhecido em BH, um desses que as pessoas postam fotos só da porta porque é elegante demais para entrar sem motivo especial. Eu sabia que o Rafael sempre sonhou em ir lá. Ele dizia, quando eu tiver num cargo melhor, te levo. A gente merece um jantar chique desses. Pois bem, agora eu levaria todo mundo. Mas não seria o tipo de noite que ele imaginava. Modifiquei o número de pessoas. Depois liguei diretamente para o restaurante. Boa tarde. Aqui é a Lívia Torres. Falei quando a recepcionista atendeu. Tenho uma reserva pro dia 15. Queria fazer algumas alterações. A voz do outro lado foi educada, com aquele tom treinado de quem atende gente importante. Eu pedi sala reservada, equipamento de projeção e um pequeno ajuste no horário. Disse que era um jantar de celebração profissional, de fechamento de ciclo, e que precisava de total discrição. A mulher não estranhou. Restaurantes finos estão acostumados a pedidos incomuns, mas fez algumas perguntas. Respondi todas com segurança, como se fizesse aquilo há anos. Uma parte de mim fazia mesmo. Eu só fazia escondido. Quando desliguei, o barulho seco do toque final pareceu o estalo de alguma coisa se rompendo dentro de mim. Foi então que meu celular vibrou. Mensagem do Gustavo, o amigo que seria o refúgio do Rafael. Lívia, o Rafa chegou aqui. Não sei o que rolou, mas ele tá arrasado. Você poderia ao menos mandar uma mensagem para ele. Fiquei olhando aquela tela por alguns segundos, pensando se devia responder. Mas Gustavo não sabia da história inteira, só da versão do Rafael. E mesmo assim, não era meu papel acalmar ninguém naquele momento. Eu não estava fazendo silêncio por orgulho. Eu estava fazendo silêncio porque algumas verdades só se revelam na ausência de ruído. Não respondi. Em seguida, outras mensagens chegaram. A Bianca, sim, ela, mandou um áudio de quase 1 minuto. Meu celular mostrou só o início da transcrição automática. Lívia, eu não quis causar nenhum problema entre vocês. Deletei sem ouvir. Nem curiosidade eu tinha. Logo depois veio mensagem da colega de Rafael, a Larissa. Uma mulher mais sensata, que já tinha me olhado com solidariedade em alguns eventos da firma. Amiga, o Rafa saiu cedo do trabalho hoje, parecia mal. Se você quiser conversar, tô aqui. Eu respirei fundo. Toquei na notificação, abri o teclado e depois fechei de novo. Nada para dizer. Talvez mais tarde. Ou não. Deixei o celular longe, no modo silencioso. A tarde passou como se o relógio tivesse perdido a pressa. Eu me sentei no chão da sala com uma caixa que ficava guardada atrás do armário, uma caixa de pastas, contratos, recibos, comprovantes, tudo organizado por data. Anos de trabalho invisível. Anos em que eu pagava boletos, investia na carreira dele, mantinha tudo funcionando enquanto fingia ser apenas a esposa tranquila que trabalha de casa. Folheei tudo com uma calma que não parecia nem minha. Enquanto via aqueles papéis, o aluguel que eu paguei sozinha, os cursos que banquei, as viagens, o computador, comecei a perceber como o silêncio tem uma força assustadora. Eu nunca tinha pedido reconhecimento, mas agora, depois de tanto tempo, eu queria que a verdade tivesse corpo, peso, forma. O relógio marcava quase 6 horas da tarde quando meu celular vibrou novamente. Dessa vez, era uma mensagem do próprio Rafael, e pela notificação na tela, dava para ver que era longa. Senti um frio leve percorrer a espinha. Não era medo, era a expectativa de algo inevitável, como o barulho de chuva que anuncia temporal. Abri. Lívia, eu sei que errei. Eu sei que falei coisas horríveis. Eu não tinha ideia do que você fazia, de quem você era de verdade. Eu quero conversar. Por favor, me diz pelo menos quando a gente pode se ver. Olhei aquela mensagem como quem observa um quadro torto na parede. Dá para arrumar? Dá.
Mas não é sua obrigação, se não é você quem entortou. Estava claro que ele não sabia nem por onde começar a entender o que tinha acontecido. E, de forma curiosa, não senti raiva. Só cansaço. Um cansaço antigo, profundo, que eu sempre empurrava para baixo, fingindo que era normal amar alguém que nunca se perguntava quem você era além do que ele enxergava. Respirei fundo, segurei o celular com as 2 mãos e escrevi: "A gente conversa no seu jantar." A resposta dele veio rápido, quase imediata. "No jantar? Como assim?" Não respondi. Deixei o ponto de interrogação dele pairar no ar, como poeira que se acumula quando ninguém limpa. Naquela noite, enquanto BH começava a acender as luzes nos prédios altos, eu coloquei minha roupa mais confortável, amarrei o cabelo e me sentei diante do notebook para organizar tudo. A apresentação, documentos, números, detalhes, tudo o que eu escondi por anos, agora ganhando forma clara e objetiva. Eu não planejava humilhar ninguém, mas planejava deixar a verdade inteira, limpa, evidente, sem meias palavras. A verdade sempre encontra seu caminho, e a minha estava pronta para atravessar a mesa do restaurante onde tantas vezes ele disse que um dia iria celebrar nossas conquistas. Agora, seria eu conduzindo essa celebração, só que de um jeito que mudaria tudo. Antes de dormir, olhei pela janela do nosso apartamento. A lua estava fina, quase um risco branco no céu, e eu sentia algo que não sentia fazia muito tempo. Liberdade. Não a liberdade de quem parte, mas a liberdade de quem, pela primeira vez, chega em si mesma. Nos dias seguintes, a casa ficou tão silenciosa que parecia respirar devagar, como alguém tentando se acostumar ao próprio vazio. Rafael ainda não tinha voltado, e o apartamento finalmente mostrava o quanto de mim tinha sido engolido ao longo dos anos. Caminhei descalça pela sala numa manhã de terça-feira, observando cada objeto com olhos novos. A mesa onde tantas vezes eu trabalhava até tarde tinha marcas de copos que ele deixava sem perceber. Na estante, algumas fotos antigas pareciam retratar pessoas que já não existiam mais, versões nossas que ficaram para trás sem ninguém anunciar. Era estranho ver tudo com tanta nitidez. Mas não era tristeza. Era lucidez. O sol entrava pelas persianas criando faixas douradas no chão, e por um instante me dei conta de como eu nunca notava aquela luz. Sempre tinha algo mais urgente: trabalho, casa, ele. Agora, pela primeira vez, eu estava olhando para minha própria vida de dentro, não de fora. Me sentei no sofá, abri o notebook e revisei a apresentação que eu preparava para o jantar de Rafael. Não era vingança. Era verdade. A verdade inteira, limpa, entregue como se entrega um documento judicial. Gostaria que fosse apenas uma conversa íntima, mas não era mais possível. Ele tinha me diminuído em público por anos, mesmo sem querer admitir. Agora, ele veria quem eu era, com a mesma clareza que eu estava finalmente enxergando. Por volta do meio-dia, meu celular vibrou sobre a mesa. Não era mensagem. Era ligação. Gustavo. Hesitei antes de atender, mas atendi. Lívia, tudo bem? Perguntou, com aquela voz meio abafada de quem tenta ser suave. Olha, o Rafa tá muito mal. Ele não tá conseguindo comer direito. Tá dizendo que estragou tudo. Fechei os olhos por um segundo. Gustavo, eu agradeço sua preocupação, mas quem pode resolver isso sou eu. E eu vou resolver. No tempo certo. Ele respirou fundo do outro lado. Eu sei. Só fico com receio de isso virar uma coisa maior. O pessoal do escritório já tá comentando, sabe? Ele entrou ontem com a cara péssima. Eu respirei fundo. As pessoas sempre comentam, Gustavo, sobre tudo. O problema é que ele deixou esse barulho entrar demais na nossa casa. Houve um silêncio leve, quase desconfortável. Ele não te contou, né? Perguntei então. Contou o quê? Sobre o motivo da briga. Sobre o que realmente foi dito. Sobre quem estava opinando sobre o nosso casamento. Gustavo ficou quieto. Não por desconhecimento, mas por entender mais do que dizia. Lívia, posso ser sincero. Ele murmurou. Eu sempre achei estranho o jeito como algumas pessoas do círculo dele falavam de você. Como se você fosse alguém,
menor. Mas eu nunca vi isso em você. Nunca. O elogio veio como um vento inesperado, tirando poeira de lugares onde eu tinha esquecido que existia chão. Obrigada. Respondi. Mas agora não adianta mais eles enxergarem. Ele precisa ver. Só ele. E você acha que esse jantar é o caminho? Gustavo perguntou, com cautela. Acho. Disse, firme. Porque eu passei anos achando que me esconder era amor. Agora eu entendi que amor sem verdade vira sombra. E eu não vivo mais em sombra. Ele não respondeu de imediato. E pela primeira vez, senti que Gustavo realmente compreendia o que estava acontecendo ali. Só me promete uma coisa, ele disse afinal. Não machuca ele além do que já está machucado. Eu fechei o notebook devagar. Gustavo, quando a verdade dói, não é quem fala que machuca. É quem evitou ouvir por tempo demais. Ele soltou um suspiro quase triste, quase resignado. Tá. Eu entendi. Vou ficar no meu canto. Só cuida de você, Lívia. Tô cuidando. Respondi. Então, boa sorte no jantar. Desliguei. E aquele boa sorte soou menos como torcida e mais como reconhecimento de que a noite do jantar não seria um evento qualquer. Seria um divisor de águas. Decidi sair um pouco de casa. Não para fugir, para respirar. Peguei o carro e desci a Avenida Afonso Pena, rumo ao Parque Municipal. Estacionei do outro lado da rua e caminhei devagar, ouvindo o barulho das folhas altas se mexendo com o vento. O cheiro de terra úmida misturado com o café de um quiosque próximo trouxe um tipo de conforto que eu não sentia há muito tempo. Me sentei num banco de madeira, observando famílias, casais, crianças correndo, idosos caminhando em passos curtos. A vida acontecendo sem pressa. Eu ali, no meio de tudo, sentindo pela primeira vez que estava exatamente onde precisava estar. Meu pensamento voltou para o jantar. Eu sabia que precisava construir aquilo com precisão, sem exagero, sem humilhação, sem espetáculo. Era apenas uma exposição clara da história que ele nunca quis enxergar. Não havia motivo para gritos. O impacto viria do contraste, da calma, da clareza. Peguei meu caderno, aquele que eu sempre carregava, mesmo quando dizia para ele que era a agenda de clientes menores, e comecei a escrever. Linha do tempo dos últimos 3 anos. Projetos que eu conduzi sozinha. Valores acumulados. Boletos pagos por mim. Investimentos na carreira dele. Viagens. Cursos bancados. Data em que o primeiro grande contrato aconteceu. Data em que eu decidi esconder tudo. A caneta corria no papel com uma fluidez tão natural que parecia que meu corpo sabia aquele roteiro de cor, só nunca tinha tido permissão para escrevê-lo. Cada anotação era um fio puxado de um novelo enorme que eu silenciei por medo de fazer sombra. Enquanto escrevia, percebi. Eu construí uma empresa inteira no silêncio. Agora, estava pronta para construir a minha própria voz. Fechei o caderno e respirei fundo. Quando voltei para o carro, o céu começava a ficar laranja, como se estivesse anunciando que um ciclo inteiro estava se fechando. No elevador do prédio, ainda com as luzes amareladas típicas de edifícios antigos de BH, olhei meu reflexo no espelho e me vi como não me via há muito tempo, viva, presente, forte. Naquela noite, fiz algo que não fazia meses, cozinhei só para mim. Não era comida especial, arroz soltinho, frango grelhado, legumes na panela, mas era um gesto íntimo, simples, cheio de significado. Coloquei minha refeição numa tigela bonita, sentei à mesa em silêncio e comi devagar, apreciando a sensação de estar ali por mim mesma. Depois lavei a louça ouvindo uma música baixinha, um samba antigo que meu pai gostava. Pela primeira vez em muitos meses, o apartamento não parecia cenário de vida a dois. Era meu. Só meu. Quando fui dormir, deixei a janela entreaberta. O ar da noite entrou leve, trazendo com ele um frescor que só se sente quando a gente finalmente limpa o peito por dentro. Fechei os olhos com uma única certeza. O jantar não seria sobre ele. Seria sobre mim. E eu estava pronta. A semana passou como se o tempo tivesse perdido a pressa. Mas não era calmaria. Era aquele tipo de silêncio que antecede um tremor leve, uma vibração subterrânea prestes a se revelar na superfície. Na véspera do jantar, acordei cedo.
sem despertador. A luz ainda tímida da manhã entrava pelas frestas da cortina, e por um segundo senti a estranha sensação de que o ar daquele quarto não era mais o mesmo. Como se eu tivesse atravessado uma porta invisível, dessas que a gente não vê, mas que muda tudo. Levantei devagar e fui até a cozinha. Preparei café coado, coisa que sempre me acalmou, e deixei o aroma se espalhar pelo apartamento. O silêncio que antes doía agora parecia meu aliado. Peguei o caderno da mesa e revisei as anotações. Tópicos claros, cada um mais preciso que o outro. Não era para provar nada. Era para organizar a verdade. A minha. No meio da manhã, chegou mensagem de Maíra. Passo aí às 2. A gente testa a apresentação juntas. Quero garantir que tudo esteja impecável. Sorri. Ela sempre foi assim. Prática, leal, firme. Enquanto Rafael buscava opiniões de pessoas que mal me conheciam, Maíra era o tipo de amiga que aparecia com notebook, café e disposição para ajudar a desmontar o mundo se fosse necessário. Respondi. Te espero. Traz seu olhar crítico. E alguns minutos depois. E vem tranquila. Não é vingança. É verdade. Ela mandou um emoji de like followed de outro de fogo, bem do jeito dela. Às 2. Ela chegou com uma mochila pesada, provavelmente cheia de cabos, carregadores e aquela mania que ela tinha de levar tudo como se fosse resolver uma crise internacional. Abre espaço, ela disse entrando. Hoje a gente faz história. Ou, no mínimo, fecha um ciclo, respondi. Espalhamos papéis pela mesa da sala, notas antigas, e-mails impressos, comprovantes. A televisão ficou ligada no mudo, só para a luz preencher o ambiente, enquanto laptop e caderno ficavam no centro, como se fossem o coração daquele processo. Maíra analisava cada detalhe com olhos finos. Eu te conheço, ela disse de repente, mexendo no mouse. Sei que você não quer fazer esse jantar virar espetáculo. Mas também sei que, se você não falar tudo como precisa, vai carregar peso desnecessário depois. Assenti. Ela estava certa. Sempre esteve. Eu não quero ferir, respondi. Só quero que ele saiba com quem estava casado. E quer que ele te peça desculpas? Ela provocou, levantando uma sobrancelha. Pensei antes de responder. Não. Disse, sincera. Quero que ele entenda. A desculpa é secundária. Ela sorriu. Então você já ganhou. Depois que ela foi embora, revisei mais uma vez tudo que levaria ao restaurante. Guardei documentos numa pasta fina, fechei o notebook e coloquei o vestido que tinha escolhido para a noite seguinte. Simples, elegante, nada chamativo demais. Eu não queria parecer alguém diferente. Queria parecer eu. A eu que ele nunca viu. Faltavam algumas horas para o jantar quando meu celular tocou. Dessa vez, era Larissa, a colega mais sensata do escritório. Relutei, mas atendi. Lívia. É a Larissa. Desculpa incomodar. Eu só queria falar com você antes do jantar. Meu peito apertou, mas me mantive firme. Pode falar. O Rafa tá um caco. Ela disse direto, sem rodeios. Ele não comenta detalhes, só vive dizendo que errou feio e que você não merece nada do que ele falou. Hoje ele quase faltou ao trabalho. Olhei pela janela. O céu estava limpo, azul, mas havia uma brisa estranha, como se o dia estivesse guardando um segredo. Larissa, comecei. Eu sei que você e o Gustavo gostam dele. Eu também gostei por muito tempo. Mas o que ele falou não foi só um deslize. Foi o que ele realmente acreditava. Do outro lado, silêncio desconfortável. Eu sei, ela admitiu. Eu vi como ele falava de você às vezes. Não de forma cruel, mas sempre achando que você era pequena, mais simples, menos ambiciosa, como se isso fosse verdade absoluta. E ele nunca percebeu que essa simplicidade era só conforto para ele. Respondi, com um suspiro leve. Ele nunca quis olhar fundo. Só o raso servia. Larissa ficou quieta por alguns segundos. Lívia, posso ser sincera? Ela perguntou. Eu sempre admirei você, mesmo sem conhecer direito. Você parecia ter uma calma que eu gostaria de ter. Agora eu vejo que essa calma tinha um preço alto demais.
A frase entrou fundo. Fundo como uma lâmina suave. Não cortava, mas abria espaço. Obrigada, Larissa. Murmurei. E obrigada por me ligar. Mas agora, deixa que eu cuido do resto. Tá perto da hora. Tá. Ela disse. Lívia, boa sorte. Desliguei. E senti um fio de força subir pela espinha. Não porque eu precisava de sorte, mas porque, pela primeira vez, o mundo parecia estar mudando ao meu redor, não por acaso, mas por consequência. Faltavam 2 horas para o jantar quando recebi mensagem de Rafael. A gente vai conversar antes, né? Você pode me encontrar em algum lugar. Por alguns segundos, fiquei observando aquelas palavras. Quase pude ouvir a voz dele, hesitante, insegura, tentando recuperar um controle que ele já não tinha. Digitei devagar. A gente vai conversar. No jantar. Ele respondeu quase imediatamente. Por favor, Lívia, me adianta alguma coisa. Eu não sei o que esperar. Então percebi algo importante. Ele nunca soube mesmo. Nunca soube de mim. Nunca soube da realidade da nossa relação. Nunca soube da mulher que dividia a casa com ele. Sentei no sofá, respirei fundo e escrevi. Rafael, eu não vou te machucar, mas também não vou esconder nada. Enviei e deixei o celular de lado. O apartamento estava silencioso, mas não vazio. Pela primeira vez, era como se cada parede, cada móvel, cada detalhe estivesse de pé comigo, não contra mim. Arrumei minha pasta, coloquei tudo na bolsa e deixei o vestido pendurado na porta do armário para não amassar. Era noite de BH e a cidade começava a acender suas luzes, brilhando como se tivesse sido escrita à mão diante da janela. Eu estava pronta, mas não daquela forma ansiosa que antecede o fim. Eu estava pronta como quem abre uma porta sabendo que, do outro lado, existe uma versão sua esperando há anos. E era isso que eu ia fazer no jantar. Entrar. Inteira. O dia do jantar começou com um céu estranho, meio opaco, como se Belo Horizonte tivesse decidido segurar o sol atrás das nuvens só para deixar a cidade em suspense. Acordei com aquela sensação de que o corpo sabe antes da mente que algo importante vai acontecer. Não era medo, era presença. Uma presença tão forte que parecia pulsar nas veias. Fiz o café coado devagar, observando a água escura cair no coador como se o tempo tivesse desacelerado só para mim. Coloquei a mesa com calma. Comi uma fatia de pão quente da padaria da esquina e sentei no sofá respirando fundo, tentando sentir cada centímetro daquele momento. Era como se o universo tivesse me entregue um segundo começo. À tarde, tomei um banho longo, deixei a água quente cair sobre os ombros e fechar os pensamentos que tentavam se dispersar. Quando vesti o vestido que escolhi para a noite, aquele simples, elegante, que me abraçava na medida, senti algo estranho. Ele parecia meu pela primeira vez. Antes, eu me vestia pensando em como ele me veria. Agora, me vestia para mim. Arrumei os cabelos com calma. Coloquei um colar discreto e finalizei com um perfume suave. Não para impressionar ninguém, para confirmar que eu estava inteira. A hora chegou rápido. Peguei minha bolsa, coloquei a pasta com os documentos, as notas e tudo que guardava sobre minha história, a parte invisível da minha vida, e desci as escadas do prédio. O ar da noite estava morno, e a cidade vibrava com aquela energia de sexta-feira que mistura pressa e expectativa. O restaurante ficava numa rua que subia em curva, iluminada por postes antigos, com árvores altas e janelas amplas se abrindo para a calçada. Quando parei o carro, por um instante, só observei o lugar. Rafael sempre dizia que queria me levar ali, quando a vida estivesse mais organizada. Engraçado, agora era eu quem estava levando a vida, a minha, para ser organizada. Entrei. A hostes me recebeu com um sorriso treinado. Boa noite, senhora Lívia. A sala reservada já está pronta. Alguns convidados já chegaram. Convidados. A palavra parecia dançar no ar com um brilho diferente. Fui conduzida por um corredor estreito, iluminado por luz quente. No caminho, reconheci algumas vozes, gente do escritório, conhecidos de Rafael, inclusive a Larissa, todos conversando baixo, talvez já percebendo alguma mudança no ambiente.
Quando entrei na sala reservada, notei que todos me olharam ao mesmo tempo. Alguns sorriram. Outros ficaram em silêncio, como se percebessem que aquela noite não seria só jantar. Cumprimentei cada um com educação, sem pressa. Havia um clima leve, mas carregado por um subtexto invisível, o tipo que a gente só sente quando já está atento aos detalhes. Rafael não tinha chegado ainda. Sentei na ponta da mesa, o que já mudava tudo. Eu nunca sentava na ponta quando era ele quem organizava algo. Hoje, era diferente. Dei uma última revisada mental na apresentação. Ela não estava projetada ainda, pedi que só ligassem o equipamento quando eu desse sinal. A porta da sala abriu. Rafael entrou. Por um instante, o tempo pareceu murchar ao redor dele. Ele estava mais magro, mais abatido, com um semblante cansado, como se tivesse envelhecido uns meses em dias. Quando me viu, respirou fundo, não com alívio, mas com receio, como se tivesse encontrado o próprio erro na minha postura. Ele se aproximou devagar. Lívia, disse, em voz baixa. Obrigado por ter vindo. Eu já estava aqui, respondi, com calma. Essa noite é importante. Havia uma mistura de espanto e alívio nos olhos dele. E talvez algo parecido com medo daquilo que ele ainda não sabia. Ele se sentou ao meu lado, lentamente. O silêncio entre nós parecia tecido à mão, firme, denso, inevitável. O garçom entrou, serviu água, recolheu pedidos de bebida. Todos estavam educados, mas atentos demais. Era como se a sala inteira tivesse sido construída para aquele momento. Quando o garçom saiu, Rafael fez o que eu esperava, puxou a conversa. Lívia, eu não sei por onde começar. Mas eu queria. A voz dele tremia. Eu queria pedir desculpas antes de todo mundo chegar. Eu não devia ter dito o que disse. Eu estava sendo. Não. Interrompi suavemente. Você estava sendo verdadeiro. Só não sabia que sua sinceridade tinha consequências. Ele baixou o olhar. Eu não pensei que você fosse embora daquele jeito. Eu não fui embora. Corrigi. Você foi. A frase pousou entre nós como um peso pequeno, mas sólido. Eu fiquei na casa do Gustavo porque achei que... Ele tentou justificar. Porque achou que eu era pequena demais para ficar triste, completei. Ou fraca demais para te confrontar. Rafael, a gente se acostuma a acreditar no tamanho que os outros dizem que temos. Ele respirou fundo, parecendo lutar consigo mesmo. Eu não quero perder você. Eu o observei com calma. Rafael, eu não estou aqui para falar de fim. Estou aqui para falar de verdade. Ele me encarou, como se esperasse um golpe que não vinha. O garçom entrou novamente, agora com os aperitivos. O clima suavizou um pouco, mas eu sabia, e ele sabia, que o ponto principal da noite estava por vir. Quando todos já tinham chegado, colegas, amigos próximos, até um dos sócios do escritório, a sala ficou cheia do tipo certo de atenção. Não era a expectativa por festa. Era a expectativa pelo que estava prestes a acontecer. Eu me levantei devagar e toquei no braço do funcionário técnico que aguardava ao fundo. Ele entendeu o sinal. As luzes da sala diminuíram alguns tons. A tela atrás de mim acendeu com o primeiro slide. 3 anos de história. O que nunca foi dito. Rafael, ao meu lado, ficou imóvel. Eu não olhei para ele. Eu não precisava. Eu só respirei fundo, e comecei. A sala inteira ficou em silêncio quando o primeiro slide iluminou a parede atrás de mim. O ar parecia mais pesado, não tenso, mas concentrado, como se cada pessoa presente tivesse entendido, no mesmo instante, que aquela noite não seria como nenhuma outra. Rafael, ao meu lado, abaixou um pouco os ombros, como quem tenta se preparar para algo que não sabe nomear. Mas ele ficou. E isso já dizia muito. Respirei fundo antes de falar. Boa noite. Comecei, com voz firme, mas calma. Antes de qualquer coisa, quero agradecer a presença de todos. Sei que muitos vieram achando que era apenas um jantar de aniversário, mas hoje é um outro tipo de celebração. Uma movimentação leve percorreu a mesa, como ondas curtas. Ninguém parecia desconfortável, apenas atento. Nos últimos 3 anos, continuei, muita coisa aconteceu na minha vida profissional.
Coisas que eu escolhi manter em silêncio. Não por segredo, mas por proteção. E esse silêncio gerou consequências que agora precisam ser desfeitas. Olhei discretamente para Rafael. Ele não desviou o olhar. Um avanço que eu não esperava tão cedo. Passei para o segundo slide. Linha do tempo. Um trabalho invisível. Ali havia datas, projetos, viagens, chamadas noturnas, relatórios, pagamentos, resultados. Tudo organizado, claro, simples. Este foi o meu trabalho nos últimos 3 anos, expliquei. Enquanto muitos achavam que eu apenas fazia pequenas consultorias de casa, eu estava conduzindo crises de empresas que vocês certamente conhecem. Não posso citar nomes, por contrato de confidencialidade, mas posso dizer que cada item dessa lista exigiu noites em claro, viagens inesperadas e uma carga emocional que eu sempre escolhi administrar sozinha. A sala permaneceu silenciosa. Alguns olhares ficaram mais sérios. E por que você escondeu isso? Perguntou alguém ao fundo, com respeito. Eu sorri de leve. Porque, muitas vezes, o amor faz a gente acreditar que precisa se diminuir para caber na vida do outro. Eu fiz isso sem perceber. E quando percebi, já estava pequena demais. Virei o slide. O que foi investido? O que foi sustentado? Ali estavam valores, não exatos, mas aproximados, das despesas que eu havia assumido: aluguel, viagens, cursos, equipamento, contas conjuntas. Tudo organizado de forma elegante e discreta, sem acusação. Durante muito tempo, continuei, eu banquei mais do que parecia. Não por obrigação, por escolha. Porque eu acreditava que isso ajudaria o Rafael a crescer. E por acreditar nisso, nunca cobrei retorno, reconhecimento ou equilíbrio. Vi Rafael engolir seco. A sala permaneceu muda. Passei para o próximo slide. Por que o silêncio? Eu escondi o crescimento da empresa porque achava que a verdade poderia machucar mais do que ajudar. Talvez eu tenha subestimado tanto a mim quanto a ele. Talvez eu tenha me acostumado com a ideia de que, para amar, eu precisava desaparecer. Olhei diretamente para Rafael agora. Ele parecia vulnerável, como se estivesse vendo algo que nunca tinha enxergado antes, não os números, não os projetos, mas a mulher diante dele. E a compra da empresa? Larissa perguntou, com voz baixa. Passei para o slide final. O começo de uma nova fase. A Aurora Estratégias foi vendida há poucos dias. O valor é alto e mudou a minha vida, disse sem titubear. Mas, mais do que isso, mudou a forma como eu enxergo a mim mesma. Eu não preciso mais me esconder para proteger ninguém. Fechei o notebook devagar. Ninguém respirava alto demais. Era como se a sala estivesse prendendo o ar junto comigo. Eu não trouxe isso hoje para expor o Rafael. Continuei. Mas para mostrar a mim mesma que eu não devo nada a ninguém além da verdade. E que, a partir de agora, essa verdade vai me acompanhar onde quer que eu vá. Rafael levantou a mão devagar, pedindo permissão para falar. Posso? Ele sussurrou. Assenti. Ele se levantou, ajeitou a camisa com mãos trêmulas e olhou para todos, mas rapidamente voltou o olhar para mim, como se o resto da sala tivesse desaparecido. Começou, quase sem voz. Eu não fazia ideia. De nada. Eu me achava tão importante, tão centrado, tão certo. Eu escutava coisas que nunca deveriam ter sido opinião sobre a minha vida. Eu repeti essas opiniões porque era mais fácil do que olhar para a mulher que estava do meu lado. Pausa. E eu falhei com você. Disse, enfim. De um jeito que eu nem sei como começar a reparar. Olhos ao redor se suavizaram. Ninguém parecia ali para julgar, apenas testemunhar. Mas, mais uma vez, aquela noite não era sobre ele. Eu me levantei também. Rafael, falei tranquila. Eu não fiz isso para te humilhar, nem para te punir. O que você disse sobre mim doeu, não porque era cruel, mas porque, por um instante, eu acreditei que podia ser verdade. E isso, eu não posso permitir nunca mais. Ele respirou fundo. Você quer terminar? Perguntou, com uma dor contida, quase sincera. Eu me aproximei um passo.
Não o suficiente para tocar, apenas o suficiente para que ele ouvisse cada palavra de perto. Eu não vim decidir isso hoje. Respondi. Porque essa decisão não nasce do momento em que a gente é ferido, nasce do momento em que a gente se reencontra. E eu ainda estou me reencontrando. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo novo ali. Não esperança, não desespero, mas respeito. Um respeito que eu nunca tinha visto. O que você quer então? Ele perguntou, com sinceridade real. Quero tempo. Respondi sem hesitar. Mas não o tempo que você pediu, o meu. O tempo que eu escolho. O tempo que me pertence. A sala inteira pareceu respirar junto. Eu continuei. Eu também quero distância do barulho que formaram sobre nós. Das opiniões. Das comparações. Quero um espaço só meu por algumas semanas. Não para pensar em você, mas para pensar em mim. Quando eu souber quem sou agora, aí sim consigo decidir quem eu quero ao meu lado. Rafael baixou o rosto, não derrotado, mas finalmente humilde. Eu espero, disse, com voz baixa, o tempo que for. Eu sorri de leve, um sorriso pequeno, mas firme. E se, depois desse tempo, eu decidir seguir sozinha, você vai aceitar? Ele demorou, mas respondeu: vou. Porque pela primeira vez eu enxerguei quem você é. A honestidade dele não veio como pedido de perdão, veio como confirmação. E, surpreendentemente, doeu menos do que eu imaginava. Eu toquei o braço do técnico ao fundo. As luzes voltaram ao normal. O garçom entrou, trazendo o primeiro prato, como se não tivesse acabado de acontecer algo que mudaria várias vidas ali dentro. As conversas voltaram aos poucos, mas com um cuidado novo, como se as pessoas tivessem acabado de presenciar não uma discussão, mas um nascimento. Por que foi isso? Aquela noite não criou um fim. Criou um começo. Um começo meu. Quando saí do restaurante, o ar da rua estava frio, mas leve. BH brilhava nas janelas altas, nos postes, nos carros descendo a avenida. A cidade parecia outra, mas talvez fosse eu que estivesse vendo tudo diferente. Peguei minha bolsa, guardei a pasta com a minha história reorganizada e caminhei até o carro sentindo o chão firme sob os pés. A vida, pela primeira vez em muito tempo, parecia caber exatamente onde precisava. Dentro de mim, não ao meu redor. E seja com ou sem Rafael no futuro, eu finalmente tinha voltado para mim.